Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que prazer chegar na sua casa mais uma vez com o programa Fortes na Fé, Alegres na Esperança, Fervorosos na Caridade, Inflamados de Zelo, Humildes, sempre dados à oração e disponível para a missão. Esse é o bonito retrato do missionário redentorista, esse é o retrato daquele que quer, que deixa tudo, coloca-se a serviço do reino de Deus, seguindo Jesus, proclamando a boa nova do reino. Meu querido, todos se sabem, né? Nós estamos aqui contando a nossa história vocacional. E quando a gente conta a nossa história vocacional, a gente está falando de um Deus que nos ama, um Deus que nos chama, um Deus que nos envia em missão. É vocação, graça e missão. E hoje temos a alegria de conversar com um grande missionário redentorista, Padre Marcelo Conceição Araújo. Padre Marcelo, que prazer falar com você, Padre Marcelo. Igualmente, irmão Viveiros. É importante este programa no sentido de a gente poder também compartilhar um pouco da nossa experiência como redentoristas e também falar um pouco desse bem que a congregação faz em todo o mundo. Todo mundo, exatamente. É missionários redentoristas para o mundo. Marcelo, fala um pouquinho da sua história. Você é natural de onde? Eu nasci na cidade de Pirapora, Minas Gerais. Mineiro aí. Isto, norte de Minas. Com 4 anos, minha família migrou para São Paulo e nós ficamos na cidade de Guarulhos. E então, ali eu permaneci com a minha família até os 18 anos, quando então entrei na congregação no ano de 1994, faz um tempão. Ô, Marcelo. Marcelo, eu lembro quando você entrou no seminário, eu morava no seminário do Afonso naquela época. Você era bem jovenzinho e eu também. Pois é, agora os cabelos brancos. Pois é, Marcelo. Ô, Marcelo, e como é que foi esse processo de discernimento antes? Como é que você conheceu os missionários? E por que você escolheu ser missionário redentorista? Eu posso falar assim, a minha experiência inicial catequética foi fortemente marcada pela experiência das comunidades eclesiais de base. Então a gente teve uma presença muito interessante de uma associação dos padres canadenses, mais ou menos 6 ou 7 padres, que vieram ao Brasil e começaram um trabalho muito interessante. E eles tiveram muito tempo trabalhando em Guarulhos. A partir daí desse trabalho e engajamento na comunidade, então, eu me despertei para a vocação. Quando eu comuniquei com a minha mãe, ela também não tinha muita clareza, como a maioria de nós não temos, Sim. sobre essa diferença entre diocesano e religioso, né? Os redentoristas eu conhecia das romarias que a gente tinha em Aparecida e tudo mais. Mas no meu caso foi interessante porque minha mãe, procurando alguma informação para me oferecer, ela tinha comprado a folhinha Nossa Senhora Aparecida. Então, eu trabalhei na editora e falava, no início está a editora, né? Sim. Então, ela encontrou na pagela da folhinha o endereço do secretariado vocacional. Foi quando eu entrei em contato, né? Eu brincava antes. Eu fiquei redentorista por acidente, né? Mas hoje eu faço uma leitura diferente. Eu acho que, de alguma maneira, Nossa Senhora aproveitou desse fato simples, né? Para estar me chamando a fazer parte da congregação redentorista. Deus tem a sua forma, né, Marcelo? Eu acho que Deus tem a maneira dele conduzir. A gente fala, nossa, foi coincidência, foi... Não é graça de Deus. Quanto tempo você fez esse discernimento até entrar no seminário? Muito tempo? Eu era muito jovem, né? Eu tinha, na ocasião, 13 anos. E aí, então, eu fiz os 2 anos de acompanhamento até concluir o ensino fundamental, né? Que hoje fala fundamental, o ensino, o 1º grau. Depois eu fiz a convivência vocacional. Seria para eu entrar no ano de
80, mas nunca tinha saído de casa, etc. Fiquei com medo, então acabei pedindo para ficar mais um tempo em casa. Aí, nesse tempo que eu fiquei em casa, eu fiz um processo também de discernimento na Diocese de Guarulhos, mas aí eu decidi entrar. Então, no ano de 1984, eu fiz de novo a convivência vocacional, fui aprovado, né? Era para entrar em fevereiro, mas eu tive de servir o tiro de guerra, fui militar. Ei, soldado! Olha aí, rapaz, quanta experiência bonita. Pois é, e aí eu entrei do dia 27 de julho de 1984 no Seminário Santa Terezinha para fazer o antigo quarto ano, né? Fala um pouquinho dessa. Quantos anos de formação, Marcelo, até você ser ordenado sacerdote? Primeiro como religioso, como professo, depois como sacerdote. Quantos anos de formação? Foram 9 anos ao todo. 9 anos. 9 anos. Sim. Você foi ordenado em Guarulhos. Em Guarulhos, em 94. E foi interessante, assim, nesse sentido do processo de discernimento. Primeiro, eu olho assim, o dado que muitas vezes nós vemos nas propagandas vocacional, o fazer. E esse tempo todo de discernimento, eu tenho a impressão que é importante para a gente, para que a gente faça uma passagem que, claro, que tem o fazer, mas o fazer ele não tem nenhum sentido se não há o que a gente chama do ser. E penso que o significativo para mim nesse processo de discernimento e esse tempo todo está exatamente no processo de identificação. Em primeiro lugar, a identificação com o Evangelho, com a pessoa de Jesus Cristo. É a base, né, Marcelo? Exato. E essa identificação, ela vem mediada pelo carisma da congregação. Então, eu me lembro que o tempo da filosofia foi muito significativo para mim. Em que sentido? Porque eu pude me fazer a pergunta se eu realmente me identificava, primeiro com o Evangelho, e depois também com a própria congregação, né? De tal maneira que eu fui para o noviciado já com essa visão de que, primeiro, identificação com Cristo e seu Evangelho, e depois uma identificação com o carisma redentorista que tem esse trabalho missionário com os mais abandonados e pobres, né? Ô Marcelo, esse processo de formação aí, você falou tantos anos, quer dizer, não é só para adquirir conhecimentos, mas é para fazer esse processo de amadurecimento vocacional também, não é? Você vai vivenciando, você vai percebendo, vai ouvindo, vai respondendo. Esse amadurecimento é que prepara a pessoa para tomar a decisão verdadeira, com convicção, não é isso, Marcelo? Sim, e claro que quando a gente vive, por exemplo, o processo que a gente chama das crises, a gente como que tem uma visão, às vezes até muito crítica em relação aos processos, a forma que se vive. Às vezes até achando que é negativo, né? Exatamente. E aí eu vejo esse processo como muito, eu acho que para purificar também a visão que a gente tem daquilo que é a vivência da vida consagrada. Não é, vamos dizer assim, um caminho de perfeição, mas um caminho de conversão contínua. Marcelo, nesse período inteiro, esse período de 35 anos como missionário, 30 anos como sacerdote, você já passou por diversos trabalhos. Um deles, você falava aí da folhinha da Editora Santuário, um deles foi trabalhar na Editora Santuário. Sim. De fato, eu estava pensando assim, para mim, de uma maneira mais explícita, eu pude assumir fortemente a missão redentorista desde o que a gente chama o período lá dos votos temporários, que é o juniorado. E no juniorado eu tive a felicidade de morar na periferia aqui de São Paulo,
na cidade de Tiradentes. Foi um período muito marcante porque me ajudou, porque eu já tinha uma visão, mas de uma maneira mais prática, a perceber que a igreja é muito mais que o clero, né? Então, ali nós tivemos um trabalho muito bonito de inserção dos leigos no apostolado, e a equipe de redentorista que vivemos lá na cidade de Tiradentes, tivemos uma participação muito grande com as irmãs xaverianas. Então foi muito bom nesse sentido, que é a percepção de que a missão, a pastoral, ela não se resume ao meramente sacramental, mas tem outras dimensões que necessitam ser consideradas, né? Então, para mim foi muito marcante, vamos dizer assim, no juniorado, esta possibilidade de ter vivido na cidade de Tiradentes. Marcelo, gostaria que você contasse um pouco para nós da sua missão. Quando você sonhou, quando você se identificou com os missionários redentoristas, certamente no coração, eu quero ser evangelizador. Quero levar a mensagem de Jesus ao povo de Deus. E você já está levando essa mensagem de diversas formas. Uma delas como formador. Muito tempo formador, Marcelo. Fala um pouco da sua experiência missionária. Logo depois que eu concluí a formação inicial, eu fui para o Potim. E lá no Potim eu pude trabalhar na paróquia Bom Jesus do Potim, que era dos redentoristas, como coordenador de pastoral, mesmo antes de ter a ordenação ao ministério, né? Mas foi um trabalho assim, muito interessante, porque eu saía de uma realidade urbana e pegava uma realidade mais rural, né? Exato. E a experiência foi interessante porque, como nós trabalhávamos em rede de comunidade, então começamos um trabalho muito interessante. É pena que eu só pude ficar 1 ano e meio, depois eu fui transferido. Isso. Mas me parece que tem elementos até hoje que permanecem lá na paróquia Bom Jesus do Potim. Para quem está nos acompanhando, dizer que Bom Jesus do Potim é aqui ao lado de Aparecida. Você falava de São Paulo, né? Da sua experiência lá em São Paulo, naquele desafio todo. E agora você está falando de uma outra experiência que se deu aqui muito próximo de Aparecida, aqui ao lado do Rio Paraíba, onde foi encontrada a imagem. E aqui você fez uma experiência interessante. Isso. E ao mesmo tempo, lá aqui no Potim, também já estava na formação. Então eu ficava que nunca saí do seminário por 13 anos. Rapaz, dizem que os melhores são chamados para ser formador, então você está entre eles. Então eu trabalhei como auxiliar, né, do diretor do seminário, que na ocasião era o irmão João Júlio, trabalhando em formação e acompanhando também. Logo depois da minha ordenação, em 94, então a provincial me transferiu para o seminário Santo Afonso. Lá eu comecei como formador, depois, os outros anos, eu assumi como diretor do seminário. Né? Foi um desafio, porque eu coloco assim, claro que quando nós entramos na congregação, o nosso olhar está realmente para um trabalho diretamente com o povo. Exatamente. Né? E se a gente olha na perspectiva do fazer, poderia ser de fato uma frustração. Eu falo, todo esse tempo que eu tive na formação, depois eu falo as outras etapas em que estive, né? Mas foram 16 anos. 16 anos. Você saiu do seminário e continuou no seminário. Sim, exatamente. Só que assim, primeiro, porque eu não me vejo frustrado. Porque quando a gente ama a congregação, a gente quer que a congregação continue. E, para mim, esse trabalho na formação é a base. É a base. É a base, e sem ele também a congregação não continua. Exatamente. Então, diretamente eu poderia dizer estou trabalhando na missão.
Então, me sinto missionário redentorista como qualquer outro que está na pastoral e tantas outras coisas. Tudo que aquilo que a gente faz na congregação, eu tenho que pensar, mas o que isso tem a ver com a missão? Né? Legal. E a gente tem que encontrar sentido para aquilo que a gente faz. Exatamente. E por isso, por exemplo, nós não podemos fazer os votos religiosos pensando que é coisa automática, né? Eu tenho até uma experiência que, no dia depois da minha ordenação, uma religiosa amiga minha me telefonou: e aí, Marcelo, como você está, né? E aí eu falei para ela: olha, eu fui para casa, deitei, dormi, quando acordei era eu mesmo, né? Era o Marcelo de antes, agora é o Padre Marcelo. Era eu mesmo. Nesse sentido de dizer, não é algo automático. Sim. Por exemplo, eu não sou redentorista, eu vou me fazendo redentorista. Olá, meu querido, se você deseja, se você sente no coração o desejo de ser um missionário redentorista, acesse o portal a12.com/vocacional. Você terá aí todas as informações necessárias para entrar em contato, para fazer um discernimento e, quem sabe, assim como Marcelo, tornar-se missionário redentorista. Marcelo, muito obrigado pela sua partilha, por esse testemunho bonito de vida doada, de vida dedicada, de missionário da copiosa redenção. Obrigado, Marcelo. Eu agradeço a vocês, o pessoal da TV Aparecida e também aos telespectadores. Um abraço. Valeu, Marcelo, obrigado. Gente, continue acompanhando a programação da TV Aparecida. Essa é a nossa missão. Missionário redentorista, fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no amor. Grande abraço para você, fiquem com Deus, fiquem na paz. Amém.